Muito boa noite. Está frio, eu sei que está, eu estou agasalhado também, mas podemos ter uma acolhida entre todos nós mais quente, né? Boa noite. Muito obrigado. Esse boa noite é para todos nós, não é só para mim. Esse boa noite traz o carinho, o amor que está dentro de cada um de nós, para todos nós, para este ambiente, para esta casa de Jesus que nos acolhe. Que este Mestre Maior permaneça, façamos nós com que Ele permaneça sempre em nossos corações, em nossos atos, em nossas atitudes, para que possamos dignificar cada vez mais o Seu nome e possamos ser aquele tarefeiro do Mestre, aquele tarefeiro que Ele pediu a todos nós há mais de 2000 anos atrás. Com muita frequência vemos na humanidade e às vezes pensamos, sentimos que é cada vez maior diante da força com que tem a mídia, diante e principalmente, acreditamos nós, principalmente diante do Ibope, né? que se dá às notícias, as más notícias. Certamente que isto nos é triste de observar, triste de ver, nos causa angústia e sofrimentos. Porque há no mundo esta tendência, há em nós, seres de mundos, ou de um mundo como o nosso, de prova e expiação, a tendência por aquilo que é desagradável, por aquela notícia que causa um impacto negativo, damos muita atenção a isso e, como falei, sentimos essa tristeza em nós, nos causa realmente uma enorme preocupação com os destinos que podem estar que estão sendo levados no nosso planeta, nós, irmãos, que aqui estamos encarnados. E também os desencarnados, a situação não é diferente. E frequentemente nós nos questionamos sobre isso. Frequentemente nós trazemos para nós essa preocupação, né, do porquê do sofrimento, o porquê sofremos. Esta é a pergunta que nos fazemos com mais frequência. Às vezes coisas absolutamente, vamos dizer assim, simples, né? Mas nós somos aqueles que mais sofremos individualmente, né? Por que só acontece comigo? Não é possível. Por que de tanta dificuldade? E nós passamos a nos sentir os sofredores dos sofredores. Não temos ou não cuidamos de observar como está a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Não buscamos observar os nossos atos, as nossas atitudes, e temos
a enorme dificuldade de nos interiorizarmos e analisarmos as nossas condutas. Às vezes, uma palavra grosseira, uma atitude destemperada, e isso, dia após dia, vai somatizando em nós esse desequilíbrio, esta falta de lidar com o ser, com os outros, agregando em nós esses valores, essas situações negativas que chega num determinado momento vai nos trazer o sofrimento, vai nos trazer todas essas causas que muitas das vezes passamos sem entender. Também vemos situações aonde o bem e o mal desigualmente repartido. Nós temos situações onde vemos pessoas corretas, pessoas sérias, pessoas que se conduzem dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro de atitudes equilibradas e passando por situações difíceis, enquanto outros, totalmente desregrados, conseguem ter a sua situação, a sua vida com dificuldades, com menos agruras, e nós ficamos também aí sem entender estas razões, parecendo até que a maneira de ser equilibrada, ela não é a mais adequada. Às vezes até nos interrogamos com relação a isso, não é? Por que então eu devo seguir este caminho reto, este caminho de moral, se o outro, e tenho dificuldades, e o outro que não tem a mesma atenção, a mesma atitude, está indo bem? Isso tudo, queridos irmãos, queridas irmãs, sob a nossa vista material, porque há uma explicação para tudo isso, há uma razão, há causas para tudo isso, porque se não for desta maneira, como nós entenderíamos a justiça divina? Nós somos cristãos, nós buscamos a casa, no nosso caso a casa espírita, para termos nosso caminho espiritual regrado, temos os conhecimentos necessários para que tenhamos também uma vida mais equilibrada, para que saibamos lidar com as nossas vicissitudes. Ora, se não entendermos que a justiça de Deus, ela é correta, Deus é a justiça plena, nós teríamos então dificuldades de entender todas essas situações. Deus é justo em toda a plenitude, e se assim o é, as situações, as causas pelas quais passamos, elas também são justas. Então, como podemos entender essas situações, essas ambiguidades no mundo, aonde nem sempre o bem tem o seu valor e às vezes o mal tem um valor. O mal é enaltecido às vezes
não é? E o bem não sequer às vezes é mostrado. Ora, as nossas vicissitudes, elas têm dois caminhos, elas têm duas vertentes. As causas anteriores a esta nossa vida, a esta nossa encarnação. Ao longo de centenas de anos, nós, nesse processo de busca do refinamento de nossas qualidades espirituais, no refinamento das virtudes divinas com as quais o Pai Celestial nos dotou ao nos criar. Nem sempre optamos pelo caminho correto. Os desvios aconteceram. E todos sabemos qual é a doença primária do espírito? Aquela causa primária: o egoísmo. Criados por Deus, num primeiro momento, as nossas atitudes seguíamos em frente em razão daquela força, do instinto que ainda muito presente em nós nos impulsionava para a frente. Mas a partir do momento em que a racionalidade começou a ser utilizada por nós, começamos a ter esta condição, e aí passamos a nos desvirtuar dos caminhos cristãos, dos caminhos divinos, porque passamos a querer mais, passamos a disputar mais, mesmo dentro daquilo que não era necessário para nós. Passamos realmente a ser egoístas, a buscar no poder a todo custo as nossas condições, os nossos haveres, e com isto fomos também angariando falhas, erros que esta condição de egoísmo traz consigo: a vaidade, o orgulho, o desamor, o vale-tudo. E obviamente que, nos desvirtuando das leis divinas, tem aquele momento em que temos que reparar, tem aquele momento em que estas leis nós teremos que aprendê-las, agir através delas, seja, como dizemos, como se diz popularmente, pelo bem ou pelo mal. Nós estamos buscando pelo bem, porque aqui estamos, buscamos Jesus, e se buscamos Jesus é porque estamos optando pela estrada do bem, mas não que de vez em quando não nos desviemos deste caminho, e aí as consequências, um dado momento, acontecerá, porque as leis de Deus, elas são realmente implacáveis, são para todos, senão Deus não seria a justiça plena. Ora, a cada vida, a cada reencarnação, nos dispomos a fazer melhor aquilo que já estamos habituados a fazer melhor,
aquilo que já conseguimos tirar de bom de dentro de nós, mas também uma parcela é reparar os erros que ficaram, as falhas cometidas. Então, muitas das vezes essas nossas vicissitudes são em decorrência dessas causas anteriores, dessas causas que viemos somatizando ao longo das nossas encarnações. Há também situações onde o próprio Espírito pede para passar por determinadas provas. Afinal, este é um mundo de provas e expiações. Então ele pede para que no seu caminho alguns obstáculos, algumas situações ocorram, para que ele possa se mostrar capaz, determinado a ultrapassar esses obstáculos. E às vezes a gente sente exatamente isto, porque vemos irmãos se esforçando, irmãos lutando com fé, com determinação, dentro de todos esses conceitos morais, cristãos, e encontram dificuldades. Mas, e aí é que a gente tira a lição, não se desviam do caminho, não são capazes de aceitar qualquer situação, qualquer coisa que possa lhe desviar do caminho reto, do caminho da moral, do caminho cristão. É um exemplo para todos nós. E se podemos aqui citar pelo menos um nome muito próximo a nós ainda, de Chico Xavier. Não lhe faltaram tentações, não lhe faltaram situações em que ele, se não tivesse sua moral ilibada, não tivesse sua fé cristã acima de tudo, ele teria se desviado do caminho. Ora, passou uma vida de dificuldades, mas era aquilo que ele precisava. Era sua missão, como todos nós temos as nossas missões. Ele tinha aquela, mas não faltaram tentações para que ele se desviasse deste caminho. É um grande exemplo para nós espíritas. E as causas atuais? Mas nesta encarnação eu sou tão bonzinho. O que é que eu fiz para merecer tudo isto? Esses dias mesmo, tem uma semana, levei um puxão de orelha da minha esposa. Uma situação que já vem se perdurando, e eu uma hora falei: mas não é possível, é só comigo que acontece isso? Dei o azar dela ter ouvido, e aí veio o puxão de orelha, aí veio a lição, aí veio aquela pontada: olhe o que você está falando, olhe o que você está contrariando ao que o Evangelho nos diz. E pior, gente, que aí dói. E o que você fala numa palestra, quando você está numa tribuna, aí a dor é maior,
porque a responsabilidade realmente é muito grande, não é? Mas não somos infalíveis, o que não é desculpa, mas estamos ainda junto, como todos, nesta caminhada de iluminação. Mas fazemos isso, pensamos dessa forma. Quem é capaz? Não vão precisar responder, eu não vou perguntar para ninguém, mas faço a pergunta para que cada um possa se analisar. Quem é capaz de dizer: eu sou egoísta? Quem se autoavaliando pode dizer: eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, ou pelo menos num determinado momento fui orgulhoso, fui vaidoso, fui egoísta, não é? Então essa pergunta por si só mostra o quanto nós temos que trabalhar em nós, o quanto nós temos que desenvolver todos os nossos sentimentos divinos para alcançarmos patamares evolutivos maiores. As causas atuais das aflições, estamos aí vendo lares desunidos. Por quê? É uma avaliação que precisamos fazer. Filhos desgarrados. Por quê? Será que no momento oportuno tomamos as atitudes corretas? Será que no momento oportuno soubemos dizer não? Eu fico muito à vontade de estar falando dessa forma, porque tenho 4 filhos e as coisas não são fáceis, certo? As coisas têm seus descaminhos e nós temos que ter o bom senso de analisar exatamente dentro disso que estou falando para vocês. Então, se no momento oportuno não foi dito o não, se no momento oportuno não foi colocado a forma correta de agir, hoje não podemos dizer que não tivemos sorte, que é injusto o que passamos como pai, como pais, não é? E quantas e quantas situações, as nossas escolhas, durante o decorrer desta nossa vida, quantas delas não foram adequadas, não foram as mais corretas? Então, temos esse sofrimento que nos incomoda, mas que ao mesmo tempo, e aí é que está o entendimento que precisamos ter destas razões anteriores e atuais, para que saibamos lidar com isto, para que saibamos ter o entendimento necessário para buscar o equilíbrio, para que possamos ter nessas situações de dor, de sofrimento, tirar o máximo de proveito para o nosso entendimento, para a nossa paz, para o nosso equilíbrio.
a dor, o sofrimento não é para nos trazer mais desequilíbrio. Elas podem ser exatamente, devem ser exatamente a base, o trampolim para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos o equilíbrio necessário para buscar as soluções, para burilar as nossas faltas, para burilar ainda aqueles erros que ainda cometemos, e para que possamos ampliar, crescer perante o Pai Celestial, pois estaremos ampliando em nós as suas virtudes. Portanto, a dor e o sofrimento, sabendo nós como lidar com eles, sabendo que eles podemos trazê-lo a nosso favor, dentro dessa necessidade de trabalharmos em nós o equilíbrio, a palavra calma, tranquila, trabalhar em nós o bom pensamento, trabalhar em nós a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Olha quantas virtudes nós podemos trabalhar em nós quando nos defrontamos, quando estamos diante de uma dor, de um sofrimento. E Jesus é aquele a quem devemos recorrer sempre. Afinal, Ele falou que era o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurados os aflitos, porque verão a Deus. Aflitos nesse sentido, de entendendo as situações de dificuldades por que passam, são capazes de manter o equilíbrio, capazes de manter a paz e buscar a solução dentro desse conceito. Se o Mestre nos disse isso, é porque nós temos toda esta condição. Sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. O poder que Ele concedeu a todos nós, que Deus concede a todos nós e que Jesus nos mostrou, este poder nós devemos exercitá-lo. Devemos procurar fazer deste equilíbrio o cotidiano de nossas vidas, porque nos sentiremos melhores, nos sentiremos mais em paz. Quantas vezes, quando conseguimos numa situação de desconforto, problemática, conseguimos ter equilíbrio, conseguimos uma decisão equilibrada, como nos sentimos? Bem. Poxa, hoje consegui, numa mesma situação que de uma vez passada eu fui desequilibrado, hoje eu consegui agir com paz, conseguir resolver com equilíbrio, e interiormente nos sentimos felizes e nos felicitamos interiormente por isto. Então, isto é sinal de que nós todos podemos, de que nós todos somos capazes de encontrar em Jesus, com sua ajuda, todo o fortalecimento necessário para que os nossos caminhos sejam de paz e harmonia, sobretudo quando nos deparamos com situações adversas.
porque aí é que nós temos que demonstrar efetivamente a nossa fé e o nosso desejo de transformação. Como sabemos, amar quem nos ama é muito fácil. Ser amigo de dos que são nossos amigos é muito fácil. Mas na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora das adversidades, é que nós precisamos efetivamente mostrar o quanto temos Jesus em nosso coração, o quanto acreditamos que Ele é o amigo sincero de todas as horas. Obrigado pela carinhosa atenção. Que Deus vos abençoe.